Oiê, tudo bem? Bora para mais um vídeo do canal? Então hoje vamos estudar Mateus capítulo 3. Aqui fala assim, ó: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então o que significa arrependimento, gente? Arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Então se eu estou fazendo uma determinada coisa que não é legal aos olhos de Deus, eu vou mudar de direção e vou começar a fazer o que é realmente certo, aquilo que agrada a Deus, certo? Aqui ele fala assim, ó: o reino dos céus está próximo. Então, o que significa isso? Que para entrar no reino dos céus, nós precisamos justamente dessa mudança de mentalidade e de atitude. Por isso que ele fala que é importante a gente se arrepender, para que a gente consiga entrar no reino do céu, certo? Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então, em Isaías 40, versículo 3, que é o Antigo Testamento, ele fala assim, ó: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Então, o que eu entendi aqui, ó? Todos os vales serão levantados. Então, o que é um vale? Um vale é uma parte mais baixa de uma colina. Seria essa parte aqui mais baixa. Então, ele vai levantar os vales. E aqui fala assim, ó: todos os montes e colinas serão aplanados. Então, os montes e as colinas são essa parte mais alta. Então, eles serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Escarpas são terrenos acidentados também, eles têm um declive. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está nivelando, ele está colocando tudo na mesma linha, certo? Qual foi a interpretação que eu tive para essa passagem? Que Jesus ele veio para nivelar todo mundo, para dizer que todos nós somos iguais perante a Deus, que não existe distinção no reino de Deus. Não importa se você é rico, se você é pobre, qual é a sua cor de pele, o que você tem, o que você deixa de ter. Enfim, para Deus não importa nada disso. Porque todos nós somos filhos dele, todos nós somos amados por ele e todos merecemos entrar no reino de Deus, desde que a gente se arrependa, que a gente tenha essa mudança de atitude e de mentalidade que está falando aqui, certo? E aí, continuando, ele fala aqui, ó: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, qual que é a importância de confessar os nossos pecados que eu estava analisando aqui? Na minha visão, é importante porque quando a gente confessa os nossos pecados, embora Deus já saiba deles, a gente está demonstrando uma atitude de humildade, de reconhecer que a gente fez aquilo errado, e quando Deus nos perdoa, ele passa uma borracha naquela atitude, e é como se a gente zerasse, a gente pudesse começar tudo outra vez. Então, foi isso aí que eu entendi. Aqui continuando, ó: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então aqui os fariseus e os saduceus, eles são aqueles estudiosos bíblicos que futuramente eles acusaram Jesus, que eles não acreditaram em Jesus, enfim, Jesus foi para a cruz por conta deles, inclusive. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então aqui ele está falando em relação a dar bons frutos. Então, ou seja, até me lembra uma passagem bíblica que fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, aqui na Terra, a gente precisa utilizar os nossos dons e os nossos talentos que Deus nos deu a serviço do próximo, para fazer o bem, como, sei lá, dar alimento a quem precisa, dar uma roupa para quem não tem,
uma palavra amiga, um abraço, independente do que seja, mas praticar boas ações, pensar naquilo que eu posso fazer pelo meu próximo, naquilo que eu gostaria que fizessem a mim, como Jesus fala. Façam aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem a vocês. Então, ele fala aqui da gente praticar essas boas obras, né? E que toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, se a gente está aqui na terra e a gente não está fazendo algo que seja bom, que seja, enfim, que seja útil para Deus, por que a gente está aqui, afinal de contas, né? Só para passar a vida em vão? Então, a gente precisa realmente pensar sobre isso. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, ele está falando aqui, né, que o João Batista, ele batizava com água e Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá poder para fazer coisas ainda maiores do que Cristo fez, assim como ele disse. Então, mediante o poder do Espírito Santo, tem uma parte que Jesus vai falar lá na frente, que se a gente quiser, a gente pode mover uma montanha de lugar, a gente pode fazer coisas realmente incríveis, e é tudo através do poder do Espírito Santo. E é ele que nos dá discernimento, que nos dá empoderamento, enfim, uma série de coisas. Aqui vai falar sobre o batismo de Jesus. Então fala assim, ó: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então aqui está contando o momento que Jesus foi batizado. E é muito bonita essa passagem, né? Porque vem o Espírito Santo sobre ele em formato de pomba. O Espírito Santo, lembrando que é uma pessoa da Trindade, tá, gente? E aqui Deus fala que ele é o filho amado, de quem Deus se agrada. E eu fiquei refletindo sobre isso. E não só Jesus é o filho amado, mas todos nós somos os filhos amados de Deus. Deus se agrada das nossas atitudes aqui na terra, quando a gente faz coisas que conforme o coração dele, conforme aquilo que ele espera de nós, como praticar as boas obras que a gente estava falando agora há pouco. Então, é isso, pessoal. Essa foi minha análise de hoje, do capítulo 3 aqui de Mateus. Se você gostou, curte e compartilha com seus amigos, tá bom? Beijão e até a próxima!